Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio e vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o nosso vídeo, vou pedir para vocês fortalecerem o nosso canal, colaborarem para o nosso crescimento. Como vocês vão fazer isso? Através do curtir os nossos vídeos, compartilhar, dar o like, comentar e enviar a todos aqueles que vocês têm apreço, gostam, seus familiares, seus amigos, para que possamos levar a mensagem cripto para o maior número de pessoas. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito aqui de alguns assuntos importantes e interessantes, alguns até a gente já abordou, mas nunca é demais relembrar. Somos vítimas de uma fraude fiduciária. Compre Bitcoin, diz bilionário mexicano. Bilionário se confirma como maximalista de Bitcoin em principal evento da comunidade. Segundo o bilionário mexicano Ricardo Salinas, todos somos vítimas da fraude fiduciária, devendo comprar Bitcoin para escapar dessas garras que conduzem à pobreza. Igual a gente já compartilhou no vídeo qual é o lastro do Bitcoin, a gente falou a respeito dessa fraude fiduciária que o Ricardo Salinas está falando, que ele falou lá na conferência do Bitcoin, na Bitconferência de 2022 lá em Miami. Então, ele alerta, é um bilionário. Ele está falando a respeito da fraude do dinheiro estatal e recomenda que todos nós compremos bitcoins para não sermos vítimas dessa fraude. Figurando entre os 3 mais ricos do México em listas de bilionários, Ricardo é o primeiro bilionário mexicano a dar apoio ao Bitcoin como moeda. Segundo ele, em uma entrevista recente, o Bitcoin é certamente melhor do que o ouro e suas lojas já aceitam a moeda digital como meio de pagamento. Então ele já enxerga o Bitcoin como realmente uma reserva de valor, o ouro digital, como a gente apregoa, e ele, como um Bitcoin maximalista, um entusiasta de cripto, está vendo as coisas caminhando para um colapso das moedas fiduciárias, ele já recebe pagamentos em seus negócios por meio de moeda digital, Bitcoin. Ou seja, ele entende que o Bitcoin cumpre as funções básicas do dinheiro, ao ser uma reserva de valor e um meio de pagamento inovador. Mas segundo sua participação no Bitcoin 2022, seu entendimento sobre o assunto vai além dessa simples compreensão. Somos vítimas da fraude fiduciária. Compre Bitcoin e venda altcoins, diz bilionário. Uma realidade vista nos últimos dias pela comunidade que acompanha o evento Bitcoin 2022 é que essa tecnologia é o destaque unânime, desde bilionários até pessoas comuns. No caso dos bilionários, o evento contou com a participação de Michael Saylor, Ricardo Salinas, entre outras figuras mais, dando o tom de que muitos estão interessados na tecnologia. Saylor, que muitos estão interessados na tecnologia. Saylor, o CEO da MicroStrategy, chegou a declarar que após o evento vai focar mais em Bitcoin. Ou seja, os milionários, eles estão comprando Bitcoin, estão armazenando Bitcoin, eles estão enxergando o Bitcoin como reserva de valor. Então, dessa forma, não tem como o Bitcoin dar errado, porque aqueles que são bilionários, que acumulam, que veem valor, que procuram reserva de valor para proteger o seu capital, o seu patrimônio, já estão migrando para o Bitcoin. Então, o quanto antes a gente acompanhar esses milionários, acompanhar esse movimento
esse deslocamento de dinheiro, deslocamento de riqueza, melhor para nós, pobres mortais. E aí o Michael Saylor publicou no Twitter dele, né? Todo talento e paixão em The Bitcoin Conf, né, que é a conferência do Bitcoin 2022, me fizeram perceber que preciso focar mais em Bitcoin. E essa é uma visão compartilhada pelo bilionário mexicano que chegou a pedir que as pessoas presentes no evento comprem Bitcoin e vendam suas altcoins. Vale o destaque que o market cap das criptomoedas, segundo o CoinGecko, mostra que o Bitcoin detém apenas 39% do valor do mercado avaliado em 2 trilhões. Ou seja, dos 2 trilhões do market cap total de criptomoedas, apenas 39% do valor do mercado é de Bitcoin. A gente vê que, né, ao longo do amadurecimento, crescimento no mercado cripto, essa dominância do Bitcoin, a chamada dominância do Bitcoin, a porcentagem do Bitcoin sobre as outras moedas, ela vem diminuindo com o passar do tempo. Por quê? Porque a gente já passou aquela fase inicial do Bitcoin, aonde as altas eram explosivas, tinham ganhos financeiros assim estratosféricos. Então, os novos participantes do mercado, ao avaliarem esse movimento todo do Bitcoin e também vendo quando o Bitcoin tem um movimento de alta, aí ele varia alguns porcentos, alguns porcentos, e as altcoins, eles comparam, as altcoins variam mais que o Bitcoin, então os investidores, eles ficam, como que eu posso dizer, excitados, né, com a variação nas altcoins, e aí eles veem o Bitcoin caminhando cada vez menos em valoração em cada ciclo, aí eles pensam, né, não vou conseguir, né, ter retornos exponenciais como quem investiu lá no início do Bitcoin, deixa eu procurar uma altcoin aqui em que eu vou colocar pouco dinheiro e vou, né, ficar milionário, né, fazer uma grande quantidade de dinheiro, uma grande soma de dinheiro. Dado isso, essas altcoins, elas drenam um pouco do dinheiro do mercado e o Bitcoin recebe menos dinheiro. Inclusive, né, nos últimos meses aí que a gente teve a tentativa da retomada de alta, mas ela fracassou, eu acredito que a questão do hype e da fome aí do metaverso drenou grande parte do capital que deveria ter ido para o Bitcoin. E o Bitcoin não subiu, e o Bitcoin que puxa todo o mercado. E aí, devido a ele não ter conseguido ter feito a próxima pernada de alta e o seu recuo, ele recuou e puxou todo o mercado para baixo. Por quê? As pessoas estavam investindo em outras altcoins que não o Bitcoin. Então tem que ter essa compreensão e atentar para isso, que o Bitcoin é o benchmark, é a referência. Se ele sobe, ele é que vai puxar todas as outras. Né? E eu acredito o seguinte, que a gente não pode também nem tanto a terra, nem tanto os céus. Devemos ter Bitcoin, mas nada impede que a gente também tenha algumas altcoins, algumas moedas que a gente acredite nos projetos. Sejam projetos bons, fundamentados, né, que aí esses projetos, né, dessas altcoins também terão valoração. E como a gente vê, né, uma valoração às vezes maior que o Bitcoin. Para Ricardo Salinas, essa visão é importante, visto que fomos vítimas da fraude fiduciária durante todo o século. Assim, ele indica que as moedas nacionais emitidas por bancos centrais são um problema que deve ser enfrentado antes que os mais pobres sejam exterminados. Então eu falei a respeito disso lá no vídeo, né, do lastro do Bitcoin, reforçando aqui. Para quem não viu, pesquise aí no nosso canal que está explicado lá direitinho. Religião fiduciária com seus sacerdotes não toleram hereges. Há séculos, o Estado se desvencilhou da religião, em um movimento que retirou o controle religioso da população e deixou que cada pessoa siga sua crença individual. Contudo, com o dinheiro, isso não é possível ainda, visto que a moeda estatal é comumente tratada como curso forçado.
também discutimos a respeito disso. E Ricardo Salinas traçou esse paralelo em sua palestra no evento, indicando que a religião fiduciária tem sacerdotes grandes em sua defesa, que não aceitam hereges, ou seja, pessoas que discordam de seus sistemas. Essa religião fiduciária tem seus sumos sacerdotes, você pode vê-los ali mesmo. E sua religião não é tolerante. Eles odeiam qualquer um que seja um herege. Há muitos hereges nesta sala agora. Você é um herege por comprar Bitcoin cripto. O bilionário falou que o próximo passo do controle estatal financiário sobre as pessoas já tem até nome, que é a CBDC, Central Bank Digital Currency. A gente também abordou a respeito delas. No Brasil, será chamada de real digital. Para ele, essas moedas digitais de bancos centrais será ainda pior que o dólar, devendo as pessoas comprarem Bitcoin. Para o seu patrimônio pessoal, ele já adquiriu 60% dos seus estimados 12 bilhões em Bitcoin. Ou seja, 60% de 12 bilhões, 7 bilhões de dólares em Bitcoin o cara já tem. Informação revelada também durante o evento. Então a gente vê essa migração, e esse movimento que os milionários, os bilionários, aqueles grandes detentores de riqueza estão fazendo para preservar o seu capital, o seu patrimônio, seus ganhos. Se eles estão fazendo isso, por que nós também não vamos fazer? Vamos ficar refém do Estado, de parasitas que comandam o Estado, sanguessugas que drenam a riqueza do povo, da população, de nós, indivíduos. Vamos ficar reféns desse pessoal até quando? Então a gente tem que acompanhar esse movimento para nos preservarmos e ficarmos livres, sermos independentes, sermos os detentores e os donos do nosso destino. Seguindo aqui, para a gente complementar, fazendo um link na notícia aí do Ricardo, o bilionário mexicano, Bitcoin e o restauro da ordem natural e da propriedade privada. Também já discutimos e abordamos isso em vídeos anteriores. O Bitcoin como um dinheiro soberano traz de volta o conceito de direitos de propriedade inalienáveis e a oportunidade para secessão pessoal. Por isso, o Bitcoin é e está sendo construído para ser imune à diluição, controle de capitais, jurisdições, expropriações, censura e atrapalhadas de políticos. Estamos vivendo um período na história bastante particular, onde organizações supranacionais como União Europeia, Organização das Nações Unidas e FEM, dentro de outras siglas teleguiadas por grupos de interesses bastante questionáveis, almejam completar no mundo uma espécie de socialismo planetário, onde comitês, entidades centralizadoras ditam o que é melhor para a vida das pessoas e infiltram agentes mal intencionados em vários estados-nação, ou seja, em vários países. Aquele FEM ali é de Fórum Econômico Mundial. Os meios de ação para todas essas interferências é de dar inveja aos regimes ditatórios do passado, pois agora esses grupos detêm mais controle para fomentar uma guerra cultural mais elaborada, ainda mais no controle da moeda e tecnologias capazes de serem utilizadas para o mal.
Alguns dos objetivos declarados por parte destes seres iluminados, onde deixam claro suas intenções: abolição da propriedade privada e da privacidade, engenharia social, terrorismo climático, inflação monetária, maior controle do dinheiro e mais controle sobre a vida das pessoas em todos os aspectos. Então aqui a gente vê fotos aqui, né? Sempre com o mesmo slogan: Build Back Better, Build Back Better, Build Back Better. Aí a gente tem aqui uma postagem do Fórum Econômico Mundial. Você não terá nada e você será feliz. Isto é como nosso mundo poderá mudar até 2030. O impacto das intromissões dos estatistas na vida das pessoas acabam por surgir ideias como confisco de bens voltados à tona, como foi o caso do confisco da poupança no Brasil. Talvez alguns de vocês que nos assistem, sejam jovens e não se lembram ou não vivenciaram isso. Mas por idos mais ou menos por volta de 1990, 91, tivemos a eleição de Fernando Collor na primeira eleição, né, para presidente com votação direta pela população. E ele mais a sua equipe econômica tiveram a brilhante ideia de confiscar a caderneta de poupança e conta corrente de pessoas que estivessem lá, né, não me lembro dos valores na época, mas vamos dar um exemplo agora, atual, para vocês poderem entenderem mais ou menos. Vamos supor que eles falaram que chegaram na rede nacional e falaram: a partir de hoje estão confiscados a caderneta de poupança, conta corrente, investimentos de todo mundo que tiver mais de 30 mil reais nestas modalidades de investimentos bancários. Então, a partir do dia seguinte, todo mundo teve esse dinheiro confiscado pelo governo. Recentemente, tivemos o congelamento de contas no Canadá, com o protesto dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estavam protestando pelas medidas autoritárias que já se estendiam, estavam passando dos limites, né? Devido à pandemia lá no Canadá, a população se rebelou, principalmente vindo do movimento dos caminhoneiros, e aí o Estado foi lá e congelou as contas dos canadenses, porque eles estavam recebendo, né, doações da população, apoiando o movimento, tá? E para minar o movimento, congelou a conta de todo mundo, ninguém poderia doar. Confiscos das reservas da Rússia e desligamento do sistema SWIFT. Também já falamos a respeito disso, né, que devido ao conflito lá, a Rússia sofreu sanções internacionais e teve suas reservas financeiras confiscadas e foi excluído do sistema SWIFT, que é o sistema de transferência bancária internacional. Agendas climáticas altamente duvidosas, forçando pessoas e empresas a consumirem produtos e serviços mais caros e diversas outras agendas nocivas. O processo civilizacional só é possível sob a ordem natural. O Estado moderno deturpa as leis naturais e são um agente da descivilização. Infringem os direitos de propriedade dos indivíduos, degradam as relações entre as pessoas e distorcem a ordem natural. Todas essas interferências sem sentido causam um grande problema nas relações de confiança entre as pessoas e instituições devido a motivações deturpadas, como descrito no livro Bitcoin Red Pill, onde demonstramos e explicamos com matérias complementares sobre a questão de as pessoas seguirem motivações.
Eu já li esse livro é sensacional. Ele é um blowing mind, tipo, ele explode a nossa mente. Ele abre a nossa mente para a gente enxerga coisas que até então passava despercebido para nós completamente. Putz, como que eu nunca prestei atenção nisso? Como que eu nunca percebi isso? Como que eu nunca entendi esse mecanismo de funcionamento? Então, é outro livro que é importante, eu estou lendo no momento, acho que eu já li uns 60% do livro, até esse momento, né, estou gostando demais do livro, indico, e nesse livro aborda, falando principalmente nessa questão de propriedade individual, deturpação das leis naturais. Isso aqui, se a gente for explicar, fica um vídeo imenso, tem que fazer um vídeo praticamente só para isso. O livro é Democracia, o Deus que falhou. Muito bom. Quando as pessoas se encontram num ambiente em condições normais, naturais, elas são motivadas a terem um comportamento cooperativo. E as relações de confiança são bem mais frutíferas. Já num ambiente degenerado, vale mais a pena ser desonesto. Será que me lembra algum momento, algum lugar que a gente vive, estamos vivendo, já vivemos? O que faz uma sociedade ser desenvolvida ou miserável são suas instituições e a lei natural, como demonstrado por Frederic Bastiat em seu famoso livro A Lei. A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não rebaixar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. Satoshi Nakamoto. Provavelmente ele postou isso, né, logo lá nos princípios do Bitcoin, naqueles fóruns, né, de entusiastas de criptografia, né, que o Bitcoin surgiu, né, através desses fóruns aí. Satoshi trocava mensagem com esses entusiastas, com essa comunidade. Então creio eu que essa mensagem é dessa época de lá. Então também abordamos isso, né, que os bancos centrais, né, corrompem as moedas, fazem as moedas perder o valor através das impressões infinitas. Tá aí no vídeo aí do lastro do Bitcoin. O mau dinheiro que circula na sociedade perverte todo o tecido social. Apostar num ambiente em que as motivações estão deturpadas é entregar o seu futuro nas mãos de pessoas altamente duvidosas moralmente. Em um mundo que você não pode confiar em ninguém porque a confiança foi corroída, a única opção viável é um programa de software distribuído e de código aberto, em que qualquer um pode participar e validar por si mesmo. O Bitcoin nunca foi uma solução mais óbvia do que é hoje. Os estatistas odeiam a propriedade privada, a menos que esteja nas mãos de uma pequena elite política. Bitcoin é a arma definitiva para proteger a propriedade privada. Podemos ter uma noção desta análise através do excelente artigo escrito pelo BTC Dungai, Os Perigos do Bitcoin à Democracia Brasileira, onde o autor explica os perigos que o Bitcoin representa para toda a ordem vigente, burocratas, estatistas, corporativistas, etc., e demonstra o objetivo do Bitcoin em desestimular a manutenção do patrimônio no padrão Fiat Legacy. Outro excelente artigo para embasar toda essa discussão foi escrito por Mircea Popescu, Bitcoin and the Poor, Bitcoin e o Pobre, em que uma breve passagem do texto deixa claro o entendimento principal da peça. O Bitcoin não torna as coisas mais fáceis para os anticapitalistas, mas sim mais difíceis.
O Bitcoin não torna isso mais fácil para os anticorporativistas, ele torna isso mais difícil. O Bitcoin, especialmente, não torna isso mais fácil para os socialistas, para aquelas pessoas que desprezam a hierarquia e fingem igualdade. Torna isso impossível, simplesmente impossível. O Bitcoin corrige a perda de esperança que resultará em menos abusos. A horda de burocratas rouba sua riqueza e a usam para escravizá-lo. Os artigos marxistas só queriam tudo nacionalizado nas mãos de uma pequena elite burocrática. Vide a extinta União Soviética, vide Cuba, Venezuela, China, diversos outros países que passaram pela Revolução Socialista. Já os novos marxistas, progressistas, socialistas gostam demais de sua prosperidade e tecnologia e estão dispostos a manter o setor privado gerador de riqueza, contanto que seja tributado ao máximo por uma pequena elite ilegítima que contamina a cultura com suas degenerações. Então a gente está vivendo aí essa ordem, essa explosão aí de progressismo no mundo afora. Vocês acham que isso é à toa? Você vê a abertura da China, né? A China é um país socialista, mas de abertura ao capital. Por quê? Hayek já demonstrou em seus escritos que o welfare state, estado de bem-estar social, sempre colapsa. Também podemos citar as grandes civilizações antigas, como o antigo Império Romano e demais civilizações que tabelaram preços, diluiu moeda e distribuiu riqueza de quem produz para quem não produz. Então todas essas sociedades lá atrás que fizeram isso, cometeram esse erro, ruíram, faliram, degeneraram. O Bitcoin, como um dinheiro soberano, traz de volta o conceito de direitos de propriedade inalienáveis e a oportunidade para secessão pessoal. Por isso o Bitcoin é e está sendo construído para ser imune à diluição, controle de capitais, jurisdições, expropriações, censura e as atrapalhadas de políticos. Então nós temos três coisas que são invioláveis. Três princípios: direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Não deixe que Estado algum, parasita estatal algum, confisque de você um desses três princípios. Seguindo aqui, vamos ver 3 razões para acreditar que 2022 ainda será um ano de alta para o Bitcoin, apesar da queda recente. Então a gente postou aí nos vídeos anteriores aí análise gráfica, né? A gente viu o sinal de compra que foi dado no Bitcoin e eu mais para frente fiz um outro vídeo também falando, né, de 10 criptomoedas, 10 altcoins que estão em tendência de alta, apesar do Bitcoin estar andando lateral aí desde janeiro, performaram melhor do que o Bitcoin. Então elas estão em tendência clara de alta. E nesse vídeo eu falei, né, que se o Bitcoin perdesse o suporte dos 43 mil, talvez a gente buscasse, né, valores, patamares mais baixos antes dele retomar a sua alta. E neste momento, né, que eu vos falo, deixa eu só vir aqui, estamos em 42, o Bitcoin em 42.809 dólares, ou seja, rompeu o suporte dos 43 mil dólares. Vai retornar para dentro daquela faixa verde. E o Bitcoin está sendo muito bonzinho com a galera ainda que não entrou no avião.
Porque quando o avião decolar, se você não tiver pegado o voo, sinto muito, vai ficar para trás. Então, aproveite a oportunidade que o Bitcoin está dando para quem ainda não entrou, entrar. 3 métricas on-chain importantes desenham um cenário otimista para os investidores que aguardam uma nova corrida de touros do BTC. A gente também falou dessa simbologia do touro em vídeos passados. Entre 14 e 29 de março, o Bitcoin saiu de 37.555 dólares e chegou a ultrapassar a resistência de 48 mil dólares, de acordo com dados do CoinGecko. A valorização de mais de 27% em 2 semanas reacendeu o ânimo dos investidores, a ponto de alguns analistas terem afirmado que o próximo alvo do Bitcoin estaria em 58 mil dólares. No entanto, antes mesmo que abril tivesse chegado, as expectativas positivas já haviam sido frustradas. A vela vermelha desenhada pela queda de mais de 3% em 31 de março devolveu o Bitcoin à zona de suporte em 45 mil dólares. Embora os touros tenham feito esforços para sustentá-lo em uma luta acirrada com os ursos, em 5 de abril finalmente acabaram cedendo. Então, a gente vê essa movimentação em curto prazo e muitas vezes a gente nos deixa levar por essas movimentações de curto prazo. A gente tem que lembrar que nós temos que pensar no longo prazo, olhar o gráfico em uma longa escala, né? Dar um dezoom, sair do zoom do gráfico ali e afastar, ou ter uma visão mais ampla, uma visão mais macro da coisa e não uma visão micro. A gente foca num ponto, nesse estágio atual. Essas oscilações todas, quando a gente sai e vai para o macro, quando passa um longo período de tempo, a gente vê que nada mais foi e nada mais é do que ruído de mercado. Isso aqui nada mais é do que manipulações que são feitas por institucionais, investidores, para gerar o pânico e fazer com que as pessoas comprem os ativos no maior preço possível e vendam quando cai, no desespero. Faz o dinheiro passar das mãos dos impacientes para a mão dos pacientes, para aqueles que têm a paciência de comprar e aguardar o movimento do mercado. Neste fim de semana, a maior criptomoeda do mercado se vê às voltas do suporte de 42 mil dólares, sendo que no final da tarde de sábado está cotada a 42.472. Então eu já atualizei vocês aqui desse valor, que neste momento está a 42.825 dólares. Quedas maiores, até mesmo abaixo de 40 mil dólares, não podem ser descartadas. Nós mostramos também na análise gráfica os pontos que nós podemos alcançar se caso o Bitcoin venha tomar o caminho das quedas. A lateralização ainda deve se manter no curto prazo, até que uma tendência mais clara se consolide para o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas. 3 métricas on-chain importantes apontam que o caminho mais provável pode ser ascendente. O que são essas métricas on-chain? Quando a gente fala da blockchain, que todas as movimentações, todas as compras, todos os registros ficam lá na blockchain. Então, surgiu diversos tipos de análises que analisam essas posses na blockchain. Tem análises que são feitas de detentores de Bitcoin há bastante tempo, há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Tem análise de carteiras que compraram Bitcoin e esse Bitcoin ficou lá dormente, está dentro da carteira, lá nunca foi movimentado, desde os tempos, os primórdios do Bitcoin. Tem análises que fazem da realização de lucro e prejuízo de carteiras. Então tem várias métricas que a gente pode medir através da blockchain. E aí essas análises são denominadas análises on-chain.
Uma das análises que são feitas é o MVRV, que é uma das métricas on-chain mais populares e amplamente utilizadas pelos traders para medir a direção do mercado. Seja um modelo MVRV de 365 dias. MVRV significa valor de mercado sobre valor realizado. Esse índice é um excelente indicador do preço do Bitcoin, a partir do sentimento do investidor em um determinado momento. Então, quando a gente fala de índice, indicador de sentimento, nós também abordamos no vídeo de 3 formas de investir em Bitcoin, falando a respeito do Fear and Greed Index. Então, esse daqui também, assim como o Fear and Greed Index, esse daqui também é um indicador de sentimento. O MVRV é usado para avaliar o lucro, prejuízo médio das entidades do mercado que compraram Bitcoin há um ano. Trata-se de uma métrica útil para antecipar sinais de uma provável liquidação de posições e de quando há otimismo no mercado. Quando o MVRV está acima de 1, podemos inferir que, na média, a soma dos hodlers de Bitcoin está no lucro. Hodlers, mas não é holders. Então é o seguinte, no mercado de criptomoedas, naqueles fóruns que existiam, de comunicação e tal, um dos participantes, ele, ao invés de escrever holders, ele escreveu hodlers, teve um erro de digitação. E aí, essa forma que ele colocou pegou no meio cripto e virou sinônimo de holders. Só que são holders de criptomoedas. Então, quando se fala hodlers, são aquelas pessoas que compram e seguram as criptomoedas esperando a valorização no longo prazo, em um movimento de vários anos. Então, diz que a maioria dos hodlers, na média a soma dos hodlers está no lucro. Quando o MVRV cai abaixo de 1, infere-se o contrário. O preço atual das moedas é menor que o preço que detinham na última vez em que foram movidas e possivelmente adquiridas. Assim, um valor abaixo de 1 muitas vezes é entendido como uma zona de oportunidade para os compradores, uma vez que o risco de uma grande liquidação é menor. Então a chance da pessoa estar comprando quando o MVRV está abaixo de 1, de ter um despejo grande de Bitcoin que vai levar a uma queda acentuada da moeda, é pequena, porque abaixo de 1, grande parte, provavelmente está no prejuízo, ou tem um lucro ainda pequeno. Ao contrário, um alto valor de MVRV indica que muitos investidores estão no lucro, e a probabilidade de se desfazerem de suas posições para embolsar os ganhos é maior. Então, quando o MVRV passa acima de 1, começa a subir, é hora de você começar a desfazer de suas moedas e colocar o lucro no bolso. Lucro bom é lucro no bolso, e não lucro presumível, lucro possível, lucro que está lá, mas você não realizou. Só vira efetivo lucro quando você realiza. Atualmente, o MVRV de 365 dias está pairando em torno de 1,72, um território neutro. No entanto, nos últimos 4 anos, o topo local do Bitcoin ocorreu quando o MVRV ultrapassou a marca de 2,5. Portanto, em tese, ainda há espaço para o Bitcoin se valorizar antes que surja uma forte ameaça de liquidação. O que quer dizer? Que no atual patamar do MVRV, nós estamos muito mais próximos de ocorrer uma valoração para chegar acima de 2,5 do que de ter uma liquidação grande aí para cair a patamares bem inferiores. Então eu trouxe aqui o gráfico MVRV Z-Score para vocês darem uma olhada aqui e entenderem o que se trata. Em azul, nós temos o preço do Bitcoin.
Em laranja, nós temos, né, o que foi realizado, ou seja, aquilo que foi vendido. Em vermelho, nós temos aí o MVRV, que faz aí essa relação, né, entre o valor de mercado e o valor realizado. Aqui a gente vê que desde 2011, 2012, quando o MVRV adentra a borda vermelha superior, coincide com o topo do ciclo. Tivemos aqui esse pico aqui em 2013. Teve esse primeiro topinho aqui, então depois ele continuou, aí fez o topo definitivo do mercado. Foi aqui, ó, ele entrou de novo no MVRV, então você poderia ter vendido aqui nessa oportunidade, visto que ele veio aqui, ó, desde aqui embaixo, ó, ele deu aqui, ó, uma oportunidade de compra excelente aqui em 2011, outubro, novembro, para ser vendido lá em abril de 2013 ou novembro de 2013. Então, acontecendo isso aqui, a gente entra naquele chamado bear market, né, inverno cripto. E o que acontece com isso? O MVRV vai lá dentro da banda verde inferior, ou seja, oportunidade de compra, mais uma vez. E aí começa outro ciclo de alta. E o que nós temos nesse novo ciclo de alta? O MVRV adentrando novamente a região vermelha superior aqui, ó. E passando dessa região vermelha, temos o topo do ciclo. Bear market, inverno cripto. Depois, nova oportunidade que o MVRV nos mostra, ó, oportunidade de compra. Após isso, sai da banda verde, o preço volta a retomar a tendência de alta. Aqui, ele retorna durante um período curtíssimo para dentro da banda verde, 17 de março de 2020, pandemia, mercados em estresse, né, mercados em polvorosa, desespero, todos os mercados colapsando, com o Bitcoin e as criptos também não foi diferente. Mas, como a gente vê aqui nesse indicador, como a gente vê também naquele outro indicador que eu mostrei, nas 3 formas de investir em Bitcoin, também mostrando essa mesma grande oportunidade de compra. E aí seguimos adiante. E a gente vê que desde essa entrada aqui em 13 de março de 2020, aqui desde dezembro de 2018, não adentramos aqui na faixa vermelha, ou seja, não atingimos o ciclo do topo, o topo do ciclo de alta, né, desse ciclo atual. E aqui estamos, neste momento, hoje, agora, com o MVRV em 1,24 aproximadamente. Ou seja, estamos tendo talvez uma oportunidade de comprar aqui, se houver uma queda. Ou, né, ele começa a bull run aí para pegar e chegar até um novo ciclo, um topo de ciclo definitivo, para depois reiniciar o processo de um novo ciclo de alta. Né? Após atingir o seu topo, ele vai retrair, né, no bear market, no inverno cripto, para voltar o MVRV, depois de atingir essa banda, voltar para dentro da banda verde, e aí outra oportunidade de entrarmos e pegarmos o próximo ciclo de alta após atingir o topo deste ciclo. Voltando à notícia, crescimento das baleias. O que são as baleias? As baleias são aqueles grandes possuidores de Bitcoin.
Tem carteiras que possuem uma quantia imensa de bitcoins. E aí essas baleias, quando elas vendem, elas despejam uma quantidade enorme de bitcoins no mercado. E essa quantidade enorme de bitcoins que é vendida impacta altamente no preço da moeda. Se eles vendem, a moeda cai vertiginosamente. Que é isso que acontece no topo, né, do ciclo de mercado. Todo mundo quer vender, e aí o preço cai vertiginosamente. Assim como, né, nos períodos de acumulação, após um bear market, inverno cripto, eles começam a fazer um volume imenso de compram enorme quantidade de criptomoedas, acumulam suas carteiras esperando, né, a valoração dessa carteira ao longo do tempo. O próximo indicador relevante para os investidores de longo prazo é a distribuição do estoque de moedas entre as baleias do Bitcoin, que são investidores que detêm entre 1.000 e 10.000 bitcoins, tem mantido uma tendência de acumulação desde junho de 2021. Ou seja, desde esse período eles estão acumulando. O mesmo vale para as carteiras que detêm entre 10.000 e 100.000 bitcoins. Então a gente vê que, né, os proprietários de 1.000 até 100.000 bitcoins, eles estão acumulando, eles estão guardando, eles estão juntando. Então, deixemos de ser estúpidos, né, compradores de topo e vendedores de fundo, faz a coisa toda errada, e acompanhemos o movimento desses grandes investidores, dessas baleias. As baleias menores aumentaram 6,5% de 2034, 6,5% de 2034 para 2.166, enquanto as maiores aumentaram de 78 para 85. Esses números indicam que as instituições estão otimistas em relação à ação de preço do Bitcoin no futuro, segundo dados da Sentiment, expostos no gráfico abaixo. Então está aqui o gráfico, né, que mostra o aumento dessas carteiras de Bitcoin aí, que elas estão armazenando a quantidade de fundos dentro de suas carteiras. E a terceira e a última métrica é a escassez de Bitcoin nas exchanges, nas corretoras. Para a gente poder comprar, né, a gente tem que comprar de alguém. E esse alguém, ele disponibiliza esses bitcoins nas corretoras para que, né, seja mais fácil de comprar, dá uma liquidez maior ao mercado. Então, esse indicador ele vai mostrar a variação do suprimento de Bitcoin disponível nas corretoras, nas exchanges. Desde março de 2020, uma média de 96,2 mil Bitcoins foram sacados das exchanges. O impacto destas retiradas recorrentes de alta magnitude fez com que o saldo total mantido nas exchanges tenha atingido seu nível mais baixo desde agosto de 2018, afirmou o mais recente boletim da empresa de análise de dados on-chain Glassnode. Esse cenário efetivamente reduz a pressão vendedora sobre o ativo, ou seja, os criptoativos estão sendo drenados, estão sendo tirados das exchanges, né? Vai começar a faltar criptomoedas para compra. Então, se não tem cripto para vender, como que vai jogar o preço lá para baixo? Apesar das métricas on-chain mostrarem amplamente saudáveis, esta semana o Bitcoin reagiu desfavoravelmente a um novo impulso do dólar. Com o índice cambial da moeda norte-americana, o DXY, superando 100 pontos pela primeira vez desde maio de 2020, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil. Enquanto alguns analistas consideraram demonstração de força temporária do dólar um fenômeno sazonal, o impacto no mercado das criptomoedas foi evidente, revertendo uma recuperação tímida após meses de queda. Então, a gente vê o dólar ganhando força nos últimos dias aí, mas muitas pessoas acham que é apenas, né, um ganho de força temporário, devido à crise, né, que a gente vive lá na Ucrânia, e também o aperto lá que os Estados Unidos estão passando, né, com aumento de inflação, aumento da taxa de juros. E aí
o dólar pode, né, perder mais força ainda, né, no futuro próximo aí, e com isso talvez as criptos retomem a sua, a sua caminhada aí no ciclo de alta. E para a gente finalizar, aí, vamos passar para o nosso estudo filosófico de hoje. Quando se trata de dinheiro, algo que claramente desperta o nosso interesse, dispomos de toda uma arte em que o examinador usa muitos meios para descobrir o valor. Então a gente vê, né, que quando trata a respeito do dinheiro em si, a gente desenvolve muitos mecanismos para valorar esse dinheiro, para mensurar o real valor desse dinheiro. Igual a gente está vendo várias análises gráficas aqui, várias análises para tentar mensurar aí a possível valoração do Bitcoin no futuro. Então, a gente como humanidade, desde os primórdios da humanidade, a gente sempre, né, se interessou por dinheiro e por ter mecanismos para medir essa valoração do dinheiro. Né? Porque é uma fala que fala, você quer atingir um ser humano, atinja-o no órgão que dói mais, que é no bolso. Então, para vocês verem a importância que a gente dá ao dinheiro desde os primórdios da humanidade. Voltando aqui para a lição, assim como damos grande atenção ao julgamento daquilo que pode nos conduzir ao erro. Então, além da gente fazer a avaliação do dinheiro, a gente faz a avaliação de outras coisas, né? E de coisas que às vezes podem nos levar a erro. E a gente utiliza métricas para medir essas coisas de maneira errônea. A gente viu aí na lição filosófica, acho que na passada, a questão do nosso pensamento rápido e nosso pensamento devagar, que muitas vezes, né, algumas vezes, pode levar a que a gente faça uma leitura errada de momento e tome decisões erradas. Mas quando se trata de nossos princípios orientadores, bocejamos e cochilamos, aceitando qualquer coisa que passa por nós em um piscar de olhos, sem arcarmos com as nossas consequências, ou melhor, com as consequências. Epiteto em seus discursos. Então, aqui na lição a gente fala que a gente presta muita atenção ao dinheiro, tem valor, né? E às vezes a gente não utiliza essa mesma importância de avaliação, de métrica, para outras coisas que são tão importantes, tão fundamentais quanto o dinheiro. Né? Principalmente a nossa razão, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, né? Que são os nossos princípios orientadores. Pois todas as decisões que nós tomamos começam através do nosso pensamento. E aí, num piscar de olhos aí, ó, a gente deixa passar coisas. Se a gente tivesse prestado atenção, a gente teria tomado decisões melhores. Então a gente tem que prestar atenção nisso daí. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês, né, que os nossos vídeos estão tendo uma média aí de 40, 45 minutos de duração. Mas creio eu, né, eu acredito, penso da seguinte forma, estou tentando passar aí informações importantes, relevantes, tentando explicar, né, diante da minha parca capacidade aí de explicar, de entendimento, tentando compartilhar com vocês a minha visão e aquilo que eu acredito, né, que corrobora com a minha forma de pensar e aquilo que eu estou observando no mundo inteiro acontecendo um movimento aí, para que vocês, né, tenham essa visão. E o YouTube está me falando aqui que grande parte de vocês, né, que estão assistindo estão permanecendo em média 15 minutos
né? Então, às vezes, vocês estão deixando passar coisas importantes aí, porque às vezes você está valorizando outra coisa, né? A gente sabe que o ativo mais importante que nós temos nas nossas vidas é o nosso tempo. Então, eu peço encarecidamente a vocês, né, se você acha que esses 45 minutos é muito tempo, há uma ferramenta que você pode acelerar a execução do vídeo. Você pode acelerar em 1,5, 1,75, duas vezes. Como eu estou falando um pouco mais pausado, não estou falando rapidamente, acho que até duas vezes aí fica bem compreensível o vídeo e você consegue assistir esse vídeo no menor tempo. Mas informações importantes. Aqueles que assistirem o vídeo na íntegra podem talvez captar informações que vão ser de grande relevância para eles. Então o que a gente tinha para trazer hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso conteúdo, que vocês possam compartilhar o nosso vídeo, se inscreverem no canal, marcarem as notificações, enviar para os seus familiares, amigos, comentar, né, os vídeos para a gente ter um feedback aí de que vocês acharam do vídeo, né, se tem sugestões, críticas, né, é válido, a gente está aberto para tudo isso daí. E conto com vocês, né? Obrigado com a paciência de vocês, a audiência de vocês, e conto com vocês para que nos encontremos novamente em um novo vídeo em breve. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo.